Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com um desenvolvimento em homenagem ao falecido, conhecido e querido cineasta norte-americano David Lynch. E é um autor que fez a cabeça da minha geração, propondo um tipo de cinema completamente inesperado, inusitado para aquele momento, que é também um momento de um certo retorno ao surrealismo, né? Momento de retorno à ânsia pelo estranhamento com a realidade. Portanto, um momento anos 80, 90, né? Em que cai o Muro de Berlim, as grandes narrativas se contraem, dando início ao pós-modernismo. É um momento em que começa a ficar assim, claro o consenso de Washington, ou seja, a ideia de que existe uma única e boa maneira de produzir, né, de forma deslocalizada, globalizada, e consumir, né, de forma segmentada e identitária. O momento, então, em que a realidade parece se apresentar sem fissuras, né? Ela parece se apresentar como uma linguagem única, com um léxico que opunha, né, os descontentes para fora da realidade, né? Um pouco como a gente tem lá, né, nos anos 10, 20, na França, onde aparece a última cauda, né, do cometa das vanguardas, que é o surrealismo. David Lynch nasce em Missoula, em Montana, né, que é um estado ao norte, bastante agrícola, né, com planícies, né, acho que de trigo, imensas. Um estado muito ligado à cultura do gado, né. E tem um detalhe interessante no fato de que ele vem de uma família de imigrantes finlandeses, porque uma característica do finlandês é a sua relação muito íntima com o silêncio, né? Já se observou que é uma língua que envolve grandes passagens de turno, lentamente praticadas. Então, um intervalo entre o que se diz e o que o outro diz é muito extenso, em comparação com falantes de outras línguas, é claro. E que propõe, assim, para a cultura, né, com um traço cultural do finlandês, uma certa introspecção e, como um povo eslavo, né, para nós, um traço assim, de uma relativa surpresa, né, com a tristeza, né? São personagens que vão aparecer no Lynch, né, que tem uma grande densidade interna, né, mas uma opacidade, né, em traduzir, em mostrar isso que está acontecendo dentro do personagem, né, no seu comportamento, na sua maneira de se vestir, no seu semblante social. O que a gente pode ver nessa formação aí, primeira do Lynch, é a importância das viagens, né? Os pais dele mudavam muito de cidade nos Estados Unidos, e ele começa os estudos assim em arte, e daí vai fazer uma viagem para a Europa, né? Volta e daí sim se consagra à pintura, né? Então isso é uma coisa muito, muito interessante para um diretor de cinema, né, contemporâneo, que ele não vem da publicidade, ele não vem da comunicação, ele não vem da filosofia ou do teatro, né, ou mesmo assim do cinema, né, das grandes escolas de diretores de cinema, ele vem das artes plásticas, né, e isso ajuda a entender por que ele começa a apresentar longas metragens já assim bastante adulto, né? E tanto que a filmografia do Lynch é relativamente pequena para um autor assim da nossa época, porque ele começa ali depois de um conjunto de curtas, né, no final dos anos 60, início dos anos 70, onde a gente pode dizer assim, acontece no cinema americano uma espécie de bolha, né,
de conjunção inesperada, em que o cinema americano, talvez pela primeira vez, ele comporte uma força criativa atribuída aos grandes diretores, né? Então, Cassavetes, o Martin Scorsese e o próprio David Lynch, eles entram, né, na cena no momento em que a gente vai encontrar ali um certo declínio, né, daquele sistema do Star System, né, dos grandes estúdios que, portanto, definem muito bem o que vai ser a narrativa, o que o público quer. Precisa ter o mocinho, tem a menina, daí tudo termina bem. É um código muito, muito estrito, né? Então, a hora que esse código, né, que foi inclusive alimentado pelo macartismo, né, foi cristalizado pelo macartismo dos anos 50, dos anos 60, a hora que isso cai, e agora está voltando com Trump, né, a gente tem esse momento do cinema de autor nos Estados Unidos. Ele, então, está refraseando o que foi, por exemplo, a experiência da Nouvelle Vague na França, né, dos anos 60, né, e a experiência do Hitchcock na Inglaterra, né, que vai amealhando uma fama e um poder de estabelecer o seu próprio processo criativo que é raro, né? Quer dizer, acontece de quando em quando, acontece um pouco assim quando você tem diretores que ao mesmo tempo são muito poderosos do ponto de vista da produção. Em certo sentido, é o que veio a acontecer com o Brasil aí, nas últimas voltas do parafuso. Ganhamos o Oscar com Ainda Estou Aqui, nas mãos de Walter Salles, mas podia ser o Meirelles, que são diretores que ao mesmo tempo possuem muito comando sobre os processos criativos, né? São donos, né, da Mixer, de companhias que produzem filmes e que, portanto, é uma injunção que é rara, né? Quer dizer, você ter essa possibilidade de pensar um filme e realizar um filme a partir de uma autoria, né? Porque, em geral, né, os filmes, vamos dizer assim, mais comuns, eles são acordos de interesses, né? Então, que vai desde o merchandising até quanto a produção pode pagar, quem interesse de pôr esse ator e aquele casting, enfim, acaba sendo um processo coletivo que também é legal, né? Mas a afinidade que a gente vai ter do Lynch com a psicanálise, isso já foi observado por vários teóricos do cinema, como Baudry, por exemplo, né? De que psicanálise e cinema elas conversam melhor quando a gente tem justamente no foco, no pano de fundo, o cinema de autor. Porque daí dá a impressão que a gente pode olhar, né, para uma peça, para um filme, como se fosse a expressão onírica, né, a expressão imaginário-simbólica daquela pessoa, né? E não um conjunto, né, aglomerado de fragmentos que tem uma unidade estética no final, mas que não tem uma unidade na posição assim do criador. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque, de certa maneira, o Lynch, então, foi beneficiado por essa contingência histórica, mas o cinema que ele faz é uma espécie de corrupção dos princípios do cinema de autor, né? No sentido de expressão de uma intencionalidade fixa e definida. Porque os seus trabalhos são esquizoides, né? Seus trabalhos são, vamos dizer assim, um desafio com a possibilidade de representar e de manter um certo fio da meada narrativo contra um pano de fundo de figuração, onde o que vai aparecer, né, como quer dizer, o grande tema, né, tem a historinha ali sendo contada, mas o grande tema, e isso o Zizek foi o primeiro a perceber claramente, é o objeto A. Dá para a gente fazer essa aproximação, né? Hitchcock está para Freud, assim como Lynch está para Lacan. Se alguém quer entender o que é o
o objeto A em Lacan, enquanto justamente essa figura de choque, de irrepresentável, de não bem apreensível, de deformação e precariedade, né, do informe, daquilo que você não consegue pôr numa forma muito definida, mas que também não é transcendental, não é uma ideia. Ele é no plano sensível, mas ele é o desafio ao plano tridimensional da sensibilidade. É um desafio à estética kantiana, né? A estética que é decalcada da ideia de que o que é o espaço é o que o Newton chamou de espaço. Então não tem Einstein nessa jogada, não tem ida, passeio no tempo, não tem relação massa, velocidade, não tem uma série de coisas que justamente o Lynch quer pôr em cena. O começo dessa proposta, ele está bem sintetizado num filme em PB, chamado Eraserhead, né? É a história de um homem, né, esquizoide, né, no seu funcionamento solitário, dentro de um pequeno quarto, cubículo, onde ele mora, com as suas pequenas idiosincrasias, e essa ideia, vamos dizer assim, freak, né? Então aí, ó, ele está pegando uma coisa que provavelmente estava na formação dele ali nos anos 50, que é o cinema freak americano, né? Em que havia todo um gosto para você filmar crianças deformadas, animais mal constituídos, né? Pessoas sem membros, pessoas que, pareciam dar assim, o caso concreto para o híbrido humano-animal, ou o híbrido humano-diabólico. Né? Eraserhead é um personagem freak, né? E é um personagem freak que é exposto a um problema ainda mais estranho, que é um filho verme, né? Um filho que chora, come, que se manifesta, vamos dizer assim, como uma espécie de atrocidade, né? Mas que vai então jantar como todo mundo, é tratado como todo mundo, é como se ninguém percebesse, né, que ali há uma figura estranha. Parece uma colocação em filme da figura descrita, né, pelo Kafka, né, chamada Odradek, né? Leiam essa pequena descrição que o Kafka faz, né? Onde ele se pergunta, mas é humano? Ele possui assim hastes, coisas metálicas, ele tem nome, ele serve para quê? Você passeia de coleira como se fosse um cão, mas não é um cão. Será que é um ser humano? Essa pergunta no Lynch, né? E essa pergunta na dimensão do objeto A em Lacan, né? Essa nossa parte inumana, né? Essa nossa parte coisa, porém animada, essa parte coisa que é corpo, mas é corpo informe, tá lá bem posta, né? Pela figura do filho, né? Do Eraserhead. O filme que retrata também, né, a ideia que vai atravessando essa pequena jornada da bomba atômica, né, de que, ou seja, Henry está tendo um filho e ao mesmo tempo o mundo está acabando. Tem mais, esquizoide por definição, por natureza, né, mas que tinha uma realidade imediata nos anos 80, né? A gente tinha um relógio atômico. A qualquer momento, a gente voltaria à crise dos mísseis cubanos de 1963, em que testes e uma escaramuça atômica evoluiria para o final do mundo. Então ele está interpolando essa realidade, né, chocante que batia a nossa porta, que bate a nossa porta, né, mas agora com uma outra mitologia, com um outro imaginário, dentro do seu pequeno universo do Henry, né? E a ideia do casar, que ele vai se casar, que ele vai ter um bebê, que eles vão morar juntos, o quarto tem o apartamento tem um problema, né, no radiador, no aquecimento, né? Quer dizer,
queremos aquecer, mas queremos aquecer tanto quanto uma explosão atômica, né? A cabeça do Henry uma hora cai, daí o bebê aparece no lugar dele, né, sugerindo montagens como as da Greta Stein, né, que é essa grande fotógrafa que pôs na cabeça, ali no pós-guerra, fotografar os sonhos, segundo a teoria freudiana. É lindo, tem aí na internet, vocês vão encontrar o humor, né? A combinação, né, entre diferentes estratégias de figuração. Esse tema que a gente tem explorado na pesquisa, né, sobre discurso e narrativa, que é o tema da consideração de figurabilidade, o famoso capítulo 6, poucas páginas, né, do Freud lá, em Interpretação dos Sonhos, a Rücksicht auf Darstellbarkeit, né, que é como um sonho pega pensamentos, pega palavras e faz essa mutação material, passa elas para o registro das imagens. Qual é exatamente essa relação, né, que faz com que a gente traduza, ou melhor, que a gente passe de um sistema de escrita para outro sistema de escrita, né? O Freud foi bem rigoroso nisso, a gente não acompanhou, e quem viu que para filmar o sonho eu preciso pensar desse jeito foi o Lynch. Um filme que foi uma absoluta novidade para a gente, um filme de 1980, agora já num longa-metragem mais bem comportado, é o Homem-Elefante, né? Então é a figura real de uma pessoa que tinha uma deformidade, né, na cara, no rosto, o rosto cresceu muito, de tal maneira que a pessoa quase não conseguia falar, e ela anda com um saco, né, no rosto, e a história, né, de como a gente lida com isso, que é o horrível de ver, né, que é a deformação humana. E com isso, então, o Lynch se notabiliza e abre as portas para Videodrome, abre as portas para os irmãos Gêmeos Mórbida Semelhança, para todo um Magnolia, todo um conjunto de filmes que a gente poderia dizer, é como se ressurgisse ali, em plenos anos 80, um novo surrealismo. Depois disso, o grande sucesso, talvez é o filme mais conhecido dele, de 86, The Blue Velvet, né? E esse é o filme que ganhou os psicanalistas, porque é um retrato muito clínico, né, do que é uma perversão. E que vai aparecer depois na ideia de perversão ampliada, né, de perversão enquanto organização da cidade, em Twin Peaks, né, esse grande sucesso de televisão que narra uma cidade tranquila, pacata, como a gente vê em Blue Velvet, né? Em que tudo parece estar em ordem, e de repente aparece um crime, e a gente vai investigar esse crime aqui e ali, e começa a vir o lodo, né? Começa a vir, assim, uma cidade que é de ponta cabeça, é uma cidade onde está todo mundo, assim, pirado, mas, ao mesmo tempo, todo mundo aparecendo como funcional, como, enfim, nos conformes, como, enfim, bem adaptado, né? O que é isso aí? É o Dogma 90, né? É o Melancolia, os filmes do Vinterberg, A Caça, que a gente já discutiu aqui, né? Mas, mais do que isso, os filmes, aquele filme da cidade, né, que é toda desenhada no chão, Dogville, né? Quer dizer, Dogville é uma versão, né, de Blue Velvet de Twin Peaks, né? A cidade perfeita, só que inabitável. Duas cenas, né, então marcam muito esse filme. Uma é a cena da orelha, em que a pessoa está voltando, né, para a cidade, o pai está doente, um velho tema, né, clássico, né, da literatura americana, o retorno daquele que saiu porque detesta aquela pequena cidade, bem comportada, tudo perfeito, e daí ele volta como escritor de sucesso, ele volta como alguém realizado, ele volta como alguém que conheceu o mundo, e daí ele redescobre que aquela viagem que ele fez só se tornou possível por causa daquele lugar maldito de onde ele veio. Então, nessa pitoresco retorno, ele encontra, né, o pai, o famoso retorno
para as origens, para, enfim, o que é que me define, qual é a minha natureza última, o território de onde eu vim, o tema de piano, patriarcal, clássico, e daí no meio do caminho tinha uma orelha. Alguém perdeu uma orelha. Quer dizer, falta, né? Quer dizer, um corpo sem órgãos, está lá no Artaud, né? É um corpo sem órgão, uma orelha para qual falta um corpo. A partir disso a gente vai sendo levado, né, para Dennis Hopper e seu fetiche com o veludo azul, né, com a textura e com o inalador, né, a cena do inalador em que você é levado a gozar, né, de uma forma intrusiva, imaginando uma cena quando na verdade a cena perversa é outra, né? Ou seja, você, como bem deve acontecer quando a gente se aproxima do objeto A, ele nos captura na nossa perversão, né? E isso torna a perversão do outro tão insuportável. Depois desse que populariza, né, o David Lynch como o autor que está nessa encruzilhada, né? Quer dizer, ali onde você espera o pai, né? O pai real do Jeffrey, quem será? O pai do Donnie, o pai de Sandy, o Frank, o pai perverso. Ali onde você está vendo o pai, a ordem, a família, é a orelha. É a orelha que manda. É a orelha que dá as cartas, é justamente aquilo que tá para além do gênero, a partilha dos gêneros, né? Quer dizer, uma orelha é o quê? Uma orelha macho ou orelha fêmea, né? Uma orelha, como é que a gente explica, né, a satisfação de ver um pedaço de corpo sendo comido por formigas, como uma grande metáfora para o gozo. Né, as formigas, né, que se reproduzem, né, as formigas, os cupins, né, que vão avançando numa espécie assim de inteligência mórbida, que ganha vida própria, mas que são só assim pequenos insetos, né, que você não consegue tampar, impedir que eles entrem, se estão pensando, né? The Birds, os pássaros do Hitchcock. Um ótimo precedente, né, para a gente ver, né? Os pássaros estão para a perversão freudiana, como a orelha está para a perversão lacaniana, né? E que vai reaparecer, né, em The Lost Highway, né, que é o filme mais louco e é o filme mais onírico, né, em que de fato, né, você tem, acho que é nesse que você tem aquela personagem que perdeu a memória, né, e tipicamente estão querendo a fama em Hollywood, ou então morando numa casa assim, né, numa rua estranha, onde estamos só nós dois, estamos protegidos, e de repente alguém filmou, alguém teve acesso. Alguém invadiu, né, aquela cena privada, hiper protegida, né, hiper fechada, né, na qual o quê? As perversões vão então se multiplicar, né? The Straight Story dizem que é um filme de descompressão dele, né, de 1999. É a história de uma história real de um irmão que está perdendo, né, o outro irmão. E eles são brigados, né? Eles são brigados, não se falam e chega aquela situação em que ou você fala ou você não vai mais ter a possibilidade de reatar com uma pessoa que, em outro sentido, você gosta. Então narra um velhinho atravessando aquelas planícies, olha lá, a estrada, né? O tema onipresente, né, no David Lynch, num cortador de grama, né? E ele vai indo devagar, olha o tema finlandês, né? E ele vai lembrando, e ele vai recapitulando, e o que a gente tem aqui é uma viagem de formação. Não é o jovem Werther, né? Não é aquela que viaja para a Europa para daí voltar como uma pessoa concluída e acabada, que agora é senhora emancipada de si mesmo. Não, é a versão miúda, né, da formação como aquilo que vai dar lá no fim, né? O que você faz no leito de morte, o que você diz
quando a história está acabando? Como é que você se reconcilia com os seus fantasmas do passado? É numa viagem, né? É numa história, é numa viagem que organiza, né, essa linearidade mínima para que a história seja contada. E dentro dela você pode então produzir essas inversões, rupturas, que são próprias do sonho. Isso a gente vai ver então no Inland Empire, né? Cidades dos Sonhos, isso a gente vai ver nos 4 ou 5, veja só, um diretor maior que fez 4 ou 5 filmes, né? Filmes, assim, sem contar televisão, internet, curtas, né? Filmes, 5 filmes. Uma lição pra gente, né? Quer dizer, aquele que realmente tinha uma relação de obra, né, com o que ele estava fazendo. É a ponto de teve no Brasil algumas vezes, e uma das coisas mais impactantes que a gente ouvia, ele chegar ali, né, na Rua Augusta, no MASP e tal, e dizer, olha, como é que eu filmo, né? O que eu leio, bom, eu leio de tudo, vejo de tudo, mas principalmente eu medito. David Lynch era um meditador. Então hoje a gente fala em mindfulness e o caramba. E ele criava numa relação assim íntima e brutal consigo mesmo, né? E foi assim também, né, que ele, aos 78 anos, né, faleceu com enfisema, né, e deixou essa frase, né, que muitos dizem é o epitáfio do David Lynch, né? Olhe para o donuts e não para o buraco. É um lindo dia com um sol dourado e céu azul por toda parte, né? Quer dizer, não deixa de ser irônico, não deixa de ser assim meio contra-lacaniano, né? Quer dizer, não olhe para o buraco, olhe para o donuts. Mas o donut é nada menos do que a volta, né? Uma maneira da gente contornar o vazio e comer o vazio. Então tá aí, amantes da psicanálise, amantes do Lacan, se você quer ver, né, um diretor, um conjunto de obra, que você vai dar trabalho, e vai ser chato, tem estilos aqui que você vai dormir, então. Quer entender Lacan? Quer entender o estilo Lacan? David Lynch, gente. Não é Pato Donald, Mickey Mouse, entendeu? É David Lynch. E daí você vai ver o que é a canoa do Aqueronta, que está levando, né, lá para o Estige esse gênio maior chamado David Lynch. Beijo!